Item História de Vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito bonita chamada História Secreta chamada O Filho do Marido. Item Alguns eventos da vida acontecem tão inesperadamente que deixam uma marca indelével. Foi exatamente isso que senti quando Ethan entrou no meu quarto sem avisar. Era uma tarde normal, com James, meu marido, no trabalho. Ethan, seu filho de um casamento anterior, acaba de voltar a morar com ela depois de um rompimento doloroso. Desde então, tomamos cuidado para evitar qualquer tensão, agindo com cuidado um em relação ao outro. Ethan, eu estava no meu quarto, experimentando um vestido para um evento que aconteceria em breve e estava prestes a me trocar quando isso aconteceu. Eu estava trocando de roupa íntima quando de repente a porta se abriu. Ethan, inscreva-se no meu canal para que eu possa continuar contando mais histórias verdadeiras e fascinantes como essa. E não esqueça de assistir o vídeo até o final e curtir, porque essa história vai ser muito interessante. Clique no botão curtir para mostrar seu apoio. Ethan Sofia, você viu? A voz do Ethan. Ethan James parou quando congelou ao me ver nua. Engoli em seco e rapidamente peguei algo para me cobrir. Ethan. Eu gritei. Ethan, ele gaguejou e se virou rapidamente, quase tropeçando em si mesmo. A porta bateu, me deixando ali, envergonhado e confuso com o que tinha acabado de acontecer. Ethan, foi um momento do qual nenhum de nós conseguiu escapar. Quando Ethan voltou, a atmosfera estava tensa. James tomou essa decisão sem me consultar. Embora isso não me surpreenda, ele frequentemente toma decisões precipitadas, sem considerar como elas afetarão os outros. Ethan precisa de um lugar para ficar por um tempo. Ele disse isso uma noite, quase sem tirar os olhos do telefone. Ethan, você está arrependido? Ethan, você está arrependido? Ethan, claro que não tenho objeções. Ethan sempre foi educado, mas distante, e nosso relacionamento sempre foi civilizado, ainda que superficial. No entanto, sua presença, um lembrete constante do passado de James, criava uma tensão invisível. Ethan, aos 25 anos, Ethan é incrivelmente bonito, com cabelos escuros e um queixo forte, assim como James. Mesmo que seus olhos sejam mais suaves e introvertidos. Sua confiança silenciosa tornou sua dor ainda mais evidente quando ela compartilhou. Ethan, ele me traiu. Ethan, tentei manter a conversa leve, mas sua franqueza me pegou de surpresa. Ethan, sinto muito. Falei sinceramente. Ethan, não faça isso. Ele deu de ombros. Simplesmente acontece. Ethan, tudo começou numa tarde de quarta-feira. James foi trabalhar e Ethan deveria estar fazendo recados. Eu estava no meu quarto experimentando um vestido para um baile de caridade. O vestido não me serviu tão bem quanto eu lembrava e eu joguei na cama com um suspiro. Ethan, enquanto eu estava ali, apenas de calcinha, vasculhando o armário em busca de um vestido novo, a porta se abriu novamente. Ethan, Sofia, você viu Ethan? Ethan, a voz de James parou no meio da frase enquanto ele assimilava a cena. Fiquei parada, segurando uma muleta, enquanto seus olhos iam de mim para o chão. Seu rosto ficou vermelho e ele se virou rapidamente, quase derrubando um abajur. Ethan, sinto muito. Ele gaguejou e saiu da sala. Ethan. Ethan, engoli em seco e rapidamente peguei uma capa para me cobrir. A porta bateu e me deixou ali, com o coração batendo forte de vergonha. Ethan, o resto do dia foi horrível. Evitei Ethan e fiquei no meu quarto, fingindo estar ocupada, embora minha mente ainda estivesse focada no acidente. Ethan, no jantar a tensão era palpável. Ethan, você terminou suas tarefas hoje? Perguntei, tentando ser casual. Ethan, sim. Ele disse sem tirar os olhos do prato. Ethan, James ignorou o desconforto, olhando entre nós. Ethan, eu sugere que Ethan fizesse uma pausa para descobrir o que ele queria fazer a seguir. Ele disse. Ethan, essa é uma boa ideia. Eu disse, embora minha voz soasse estranhamente alegre. Ethan olhou para cima. Agradico a hospitalidade. Ele disse. Não ficarei mais tempo do que o necessário. Ethan, não seja estúpido. James acenou com a mão em desdém. Família. Ethan, os próximos dias foram difíceis. Cada interação com Ethan parecia pesada, como se estivéssemos pisando em ovos. Ele começou a evitar ficar sozinho comigo e eu me convenci de que era a melhor coisa. Ethan, mesmo tentando ao máximo esquecer o que aconteceu, acabei pensando nisso mais do que gostaria de admitir. Ethan, uma noite, eu o peguei olhando para mim do outro lado da sala. Seu olhar foi fugaz,
mas o suficiente para fazer meu coração bater mais rápido. Desviei o olhar rapidamente, fingindo não notar. Mas aquele momento ficou comigo. E tem pouco tempo depois, notei pequenas mudanças em seu comportamento. Ele começou a chegar em casa mais cedo e a passar mais tempo em espaços comuns. E tem uma noite, encontrei-o na cozinha, encostado no balcão com um copo de água. Item, você não consegue dormir. Paguntiae educadamente. Item, algo assim. Ele deu de ombros. Item, ficamos ali em silêncio. O único som que se ouvia era o zumbido da geladeira. Item, sobre ontem. Ele disse de repente, em voz baixa. Sinto muito. Item, eu respondi rapidamente. Item, você não precisa se desculpar. Item, você não deveria ter entrado daquele jeito. Ele continuou, olhando para baixo. Item, foi um acidente. Eu disse suavemente. Vamos esquecer isso. Item, ele olhou para mim e seus olhos encontraram os meus. Item, é isso que você quer? Item, a pergunta me surpreendeu. E por um momento não soube como responder. Item, assim é melhor. Eu disse, finalmente. Item, ele assentiu, embora sua expressão mostrasse que não estava totalmente convencido. Item, as coisas mudaram. Uma noite, quando James ligou para dizer que ia trabalhar até tarde, eu estava na sala folheando uma revista. Ethan entrou hesitante na porta. Item, você quer ver uma coisa? Finalmente ele perguntou. É seguro? Eu respondi, colocando a revista de lado. Item, ele sentou-se ao meu lado. E por um momento nós observamos em silêncio, embora o ar entre nós estivesse denso com palavras não ditas. Item, em um momento nossas mãos se tocaram. Quando ambos pegamos o controle remoto, senti um choque elétrico percorrer meu corpo. Ele rapidamente retirou a mão e suas bochechas ficaram vermelhas. Sinto muito, ele murmurou. Está tudo bem, eu disse, com a voz um pouco trêmula. O momento passou, mas permaneceu um sentimento estranho que nenhum de nós ousou expressar em palavras. Item, algumas noites depois, eu estava acordado bem depois da meia-noite. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac suave do relógio de pêndulo. Saí da cama e fui até a cozinha fazer chá, apenas para encontrar Ethan sentado à mesa com uma xícara de café. Seus olhos estavam distantes, uma luz suave iluminando a escuridão de seu rosto. Ethan, você também não consegue dormir? Perguntei, encostando-me no batente da porta. Ele olhou para cima, surpreso, antes de me dar um pequeno sorriso. Algo assim. Servi-me de uma xícara de chá e sentei-me em frente a ele. Ficamos em silêncio por um momento antes que ele interrompesse a conversa. Ethan, você já se sentiu preso? Ele perguntou com uma voz monótona. Parar? Urupti. Como se eu estivesse apenas cumprindo uma tarefa, ele disse, olhando para sua xícara de café. Faça o que as pessoas esperam, mas nunca viva verdadeiramente consigo mesmo. Ethan, suas palavras me machucaram mais do que eu esperava. Hesitei antes de responder. Concordo, admiti suavemente. Mais vezes do que eu gostaria de admitir. Ele olhou para mim, com olhos inquisitivos. O que você vai fazer a respeito disso? Não sei, admiti. Passei muito tempo colocando os outros em primeiro lugar. James. Casa. Acho que nunca pensei sobre o que eu queria. Seus olhos não vacilaram. Talvez seja a hora de você fazer isso. Ethan, suas palavras pairavam no ar entre nós, um desafio silencioso que eu não tinha certeza se estava pronto para enfrentar. Daquela noite em diante, as coisas entre mim e Ethan começaram a mudar imperceptivelmente. Pequenas coisas, um olhar amoroso, um toque fugaz quando nos cruzamos no corredor. Ethan, uma tarde, eu estava no jardim podando as rosas quando Ethan se aproximou de mim. Você precisa de ajuda? Ele perguntou, agachando-se ao meu lado. Você sabe como podar uma roseira? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Não faço ideia, ele admitiu com um sorriso. Ethan sorri e entreguei-lhe a tesoura. Espero que você não estrague tudo. Quando trabalhamos lado a lado, sinto uma calma que não sentia há anos. A presença de Ethan era reconfortante e estabilizadora de uma forma que eu não esperava. Ethan, que pena, eu disse enquanto observava cortar cuidadosamente um galho. Sorte de principiante, brincou ele. Na verdade não, insisti. Você tem um olhar aguçado para os detalhes. Ele sorriu levemente. Talvez eu tenha aprendido isso observando você.
O elogio me pegou de surpresa, deixando-me sem palavras por um momento. Naquela noite, enquanto limpávamos a mesa depois do jantar, nossas mãos se tocaram quando pegamos um prato. O contato foi passageiro, mas me deu um choque que não consegui ignorar. Sinto muito, disse Ethan, retirando rapidamente a mão. Está tudo bem, eu disse, embora minha voz estivesse trêmula. Ele hesitou antes de falar novamente. Sophia. Ele disse suavemente. Olhei para cima, com o coração batendo forte. Certo? Ele pareceu lutar por palavras antes de finalmente dizer, ok, mas a tensão em sua voz me disse tudo o que eu precisava saber. Minha melhor amiga, Lily, foi a primeira a notar a mudança em mim. Uma tarde ele veio tomar um café. Seus olhos afiados avaliaram rapidamente a situação enquanto estávamos sentados na sala de estar. Você parece distraído ultimamente, ele comentou em um tom casual, mas curioso. Eu respondi, fingindo não notar. Sim. Ele se inclinou um pouco para a frente. Ethan. Ele está aqui mais do que o normal. Está tudo bem? Claro, eu disse rapidamente, mas minha voz soou tensa. O olhar cúmplice de Lily mostrou claramente que ela não acreditava em minhas palavras. Sophia, eu te conheço há anos. Eu sei quando algo está errado. Não há nada de errado, insisti, embora suas palavras tenham feito meu estômago embrulhar. Naquela noite, depois que Lily saiu e Jamie se retirou para seu escritório, encontrei Ethan na sala de estar, ocupado trocando os canais da TV. Devo ir com você? Perguntei, sentando-me no sofá ao lado dele. De jeito nenhum, ele respondeu, sorrindo facilmente. Passamos o tempo seguinte em silêncio. A distância entre nós é pequena, mas não próxima o suficiente. Depois de um momento, Ethan largou o controle remoto e se virou para mim. Posso te perguntar uma coisa? Claro, respondi, meu coração começando a bater mais rápido. Você já se arrependeu de ter se casado com meu pai? A pergunta me surpreendeu. Pensei por um momento e então disse. Não me arrependo, mas às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Isen assentio pensativamente. Tenho pensado muito sobre escolhas ultimamente. Virei-me para ele, com o pulso acelerado. Que tipo de opções? Como que significa realmente seguir seu coração? Ela disse, encontrando meus olhos. Naquele momento a sala pareceu parar, carregada de uma tensão inexprimível. Antes que eu pudesse responder, estendi a mão e coloquei minha mão sobre a de Ethan. Comecei, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Ele se aproximou e seus olhos procuraram os meus. Você não precisa dizer nada, ela sussurrou. O momento é longo, frágil e suspenso no tempo. Nenhum de nós fez qualquer movimento para quebrá-lo. Justo quando as coisas entre Ethan e eu estavam chegando ao ponto de ebulição, sua ex-namorada, Hannah, apareceu do nada. Ele chegou em casa uma tarde. Sua aparência organizada era impressionante, em contraste com o caos que deixou para trás. Ethan. Ele disse com uma voz sarcástica ao entrar. Sinto sua falta. O que você está fazendo aqui? Ethan perguntou com uma voz cautelosa. Eu quero conversar. Ela disse, dando-lhe um sorriso falso e brilhante. Eu estava na cozinha, fora de vista, mas ouvindo atentamente a conversa deles. Eu estava pensando em nós, disse Hannah. Cometi um erro. Quero consertar as coisas. Não há nada para consertar. Ethan disse com firmeza. Nós nos damos muito bem. Ela argumentou, tentando convencê-lo. Enquanto eu ouvia, um sentimento de ciúme começou a crescer dentro de mim. Naquela noite, enquanto eu cuidava das rosas no jardim, Ethan veio me visitar. Não sobrou nada. Ele disse em tom firme. Eu não perguntei. Eu respondi, mesmo que minha voz me traísse. Ele se aproximou ainda mais, sua presença era reconfortante. Você não precisa se preocupar com ela. Não estou preocupado. Eu disse, mesmo não tendo certeza se acreditava. Você não precisa mentir para mim, Sophia. Ele falou suavemente. Então, com um movimento suave, ele gentilmente colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O gesto foi tão simples, tão íntimo, que me deixou sem fôlego. Naquela noite, a frágil barreira entre Ethan e eu se quebrou.
Depois de suas gentis palavras de conforto no jardim, senti uma atração tão grande por ele que não consegui mais ignorar. O que é aceito e o que não é aceito fica confuso, desaparecendo em segundo plano. Ethan começa com pequenos momentos, um toque leve, um olhar roubado. Mas logo o próprio segredo se tornou uma parte inebriante do vínculo que nos unia. Ethan, certa manhã, depois que Jamie saiu para o trabalho, fiquei na cozinha tomando uma xícara de café. Ethan entrou na sala com o cabelo desgrenhado e a camisa amassada. Ethan, manhã. Ele disse, ainda com sono. Ethan, manhã. Eu respondi, com o coração batendo um pouco. Ethan, ele serviu-se de uma xícara de café e encostou-se no balcão, mantendo um olhar em mim. Ethan, você acorda cedo. Ethan, e você? Eu respondi, tentando ser casual. Ethan, ficamos ali por alguns minutos. A tensão entre nós estava crescendo. Ethan atravessou lentamente a sala e sentou-se ao meu lado na pequena mesa de café da manhã. Ethan, Sofia. Ele disse em voz baixa. Ethan, olhei para ele, meu coração batendo forte. Ethan, sim. Ethan, a mão dele tocou a minha. Aquele contato me fez pular. Ethan, não consigo parar de pensar em você. Ele confessou. Ethan. Comecei, mas ele balançou a cabeça. Ethan, não diga que é errado. Ele falou suavemente. Nós dois sabemos que não é esse o caso. Ethan, eu queria detê-lo, dizer alguma coisa para pôr fim a esse vínculo cada vez mais estreito. Mas em vez disso deixei que ele pegasse minha mão. Ethan, o calor do seu toque silenciou qualquer resistência que eu pudesse ter. Ethan, com o passar dos dias, Ethan e eu nos tornamos adeptos da mentira. Ethan, descobrimos como ficar separados sem levantar suspeitas. De uma forma íntima. Momento no jardim. Uma hora tranquila juntos no escritório enquanto James estava fora. Ethan, cada momento roubado é emocionante, mas também tem consequências. Ethan, o medo constante de ser descoberto pairava sobre nossas cabeças como uma nuvem escura, ameaçando arruinar tudo com apenas um movimento errado. Ethan, Lily, sempre perspicaz, começou a notar mudanças no meu comportamento. Ethan, uma tarde ele apareceu sem avisar, me surpreendendo quando eu descia as escadas. Ethan, Sofia. Ele disse, apertando os olhos enquanto me observava atentamente. Eu estava evitando você. Ethan, estou apenas ocupado. Eu disse rapidamente, com um sorriso forçado. Ethan, muito ocupado com seu melhor amigo. Ele perguntou com uma voz suave, mas firme. Ethan, hesitei, sem saber o que responder. Ethan, não é bem assim. Ethan, então o que aconteceu? Ele estressou. Porque algo está acontecendo e acho que sei o que. Ethan, suas palavras me causaram arrepios, mas consegui manter a calma. Ethan, não sei do que você está falando. Ethan, o olhar de Lily permaneceu em mim por um momento antes que ela suspirasse. Ethan, tenha cuidado, Sofia. O que quer que esteja fazendo, não vale a pena perder tudo. Ethan, o aviso dela ficou comigo muito tempo depois que ela se foi. Ethan, a presença de Hannah em casa se tornou mais frequente e eu não conseguia me livrar da sensação de que suas visitas eram intencionais. Ethan, uma noite, ela apareceu inesperadamente com comida para a viagem na mão. Seu sorriso brilhante escondia suas verdadeiras intenções. Ethan, acho que vou levar o jantar. Ele disse, segurando uma sacola de comida. Ethan, isso é atencioso. Eu disse, tentando esconder minha irritação. Ethan, a resposta de Ethan foi educada, mas cautelosa. Ethan, obrigada, Hannah. Mas você não precisa fazer isso. Ethan, eu quero. Ele falou docemente. Sinto falta de nós. Ethan, a tensão na sala era insuportável e pedi licença para ir para a cozinha. Ethan, com o pretexto de limpar a mesa, pude ouvir a conversa deles. Ethan, cada palavra atinge profundamente. Ethan, podemos tentar novamente. Hannah sugeriu, quase implorando. Ethan, não há nada a provar. Ethan respondeu com firmeza. Ethan, o tom dele finalmente a fez rir amargamente. Ethan, você está escondendo algo. Eu posso sentir. Ethan prendia a respiração, rezando para que Ethan não vacilasse. Ethan, o que eu faço não é da sua conta. Ele disse com uma voz fria. Ethan, quando Hannah finalmente foi embora, eu não conseguia me livrar da inquietação que havia se instalado em meu peito. Ethan, naquela noite, Jamie chegou em casa mais cedo do que o esperado e encontrou Ethan e eu no escritório. Ethan, analisamos alguns documentos,
mas nossa desculpa esfarrapada foi rapidamente desfeita quando a porta da frente se abriu e nos despedimos rapidamente. Ethan Sofia. James chamou do corredor. Ethan, vem aqui. Respondi com a voz tensa. Ethan. James entrou na sala, franzindo a testa enquanto observava a cena. Ethan, o que vocês dois estão fazendo? Ele perguntou. Ethan, o jantar está pronto. Ethan, ele disse. Mesmo que seus olhos me dissessem que ele não estava convencido. Enquanto ele se afastava, Ethan se virou para olhar para mim. Seu rosto tenso estava tão perto. Eu sei. Eu sussurrai. Meu coração ainda está batendo rápido por causa da situação muito perigosa. O segredo constante começou a pesar em ambos. Ethan ficou inquieto e, durante uma de nossas conversas noturnas, ele expressou sua frustração. Ethan, não posso continuar assim, disse ele, andando de um lado para o outro na sala de estar. Ethan, por favor, eu disse, tentando tranquilizá-lo. Ethan, estou cansado de fingir. Ele deixou escapar. Cansados de andar por aí escondidos, como se estivéssemos vivendo. É mentira. Ethan, levantei-me e coloquei uma mão reconfortante em seu braço. Ethan, não temos outra escolha. Ethan, sempre há uma opção, ele disse com firmeza. Seus olhos me encararam. Você só precisa decidir se eu valho a pena. Ethan, suas palavras me deixaram sem fôlego e, por um momento, não soube como responder. Mas sei que isso não pode durar para sempre. Ethan, as suspeitas de Lily atingiram o ápice quando ela me atacou durante um dos nossos encontros para tomar café. Ele pousou a xícara com uma expressão séria. Ethan, Sofia, ele disse, inclinando-se para a frente. Você está em um relacionamento? Ethan, fiquei ali, atordoado. Fiquei sem palavras com sua franqueza. Ethan, você não precisa mentir. Ela disse em uma voz mais suave. Eu vi o jeito que você olhou para ele. Ethan, engoli em seco, tentando formar palavras. Ethan, lírio. Ethan, ele levantou a mão para me impedir. Ethan, não preciso de detalhes. Pense apenas no que você está arriscando por ele. Ethan, suas palavras me atingiram e me deixaram desconfortável. Pensar no que eu estava fazendo com a minha vida e com as pessoas ao meu redor doía mais do que eu esperava. Ethan, a tenacidade de Hannah logo atinge seu limite quando ela confronta Ethan diretamente. Ouvi a discussão deles na entrada da garagem, sua voz áspera e acusatória. Ethan, você está escondendo alguma coisa, ele disse. E eu vou descobrir o que é. Ethan, a resposta de Ethan foi calma, mas firme. Ethan, Hannah, você tem que continuar. Ethan, até eu descobrir a verdade, ele retrucou. Ethan, o choque deles me deixou em pânico. Se Hannah descobrisse a verdade, tudo desmoronaria. Ethan, as coisas pioram quando Hannah decide piorar a situação. Uma tarde ele me encurralou no quintal enquanto Ethan estava fora. Seu sorriso era doce, mas suas palavras escondiam algo mais sombrio. Ethan, lindas rosas, ele disse calmamente, acariciando uma flor com os dedos como se estivesse admirado. Ethan, obrigado, respondi, tentando manter a calma. Ethan, sabe, tenho pensado muito em Ethan ultimamente, ela continuou. Ele está agindo de forma estranha. É um segredo bem guardado. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ethan, tentei sorrir. Ethan passou por muita coisa ultimamente. Tenho certeza de que ele só precisa de tempo. Ethan, ele inclinou a cabeça e seu sorriso tremeu. Ethan, talvez. Ou talvez haja algo mais. Ethan, não entendo o que você está insinuando, eu disse com uma voz calma, apesar do pânico crescendo dentro de mim. Ethan, ele se aproximou ainda mais, seu olhar penetrante. Ethan, se há uma coisa que você deveria saber, ele disse. Eu não vou deixá-lo ir. Ethan, suas palavras ficaram no ar enquanto ele se afastava, deixando-me atordoado e inseguro sobre o que aconteceria a seguir. Ethan, naquela noite, Lily chegou em casa. Seu rosto estava orgulhoso. Ela nem me deu a chance de dizer adeus. Ethan, Sofia, ele disse, passando por mim em direção à sala de estar. Precisamos conversar. Ethan, fechei a porta atrás dela. Meu coração afundou. Ethan, Lily, este não é o momento certo. Ethan, que pena. Ela o interrompeu. Tentei te dar espaço, mas não consegui mais ficar em silêncio. Ethan, por favor, comecei, mas ela me interrompeu. Ethan, não me interrompa de novo. Não dê desculpas, ela disse firmemente. Eu sei que tem alguma coisa acontecendo entre você e Ethan. E se eu souber, quanto tempo você acha que vai levar para James perceber?
Item suas palavras me machucaram e eu não conseguia mais escapar dele. Item eu não entendo. Eu disse fracamente. Item então deixe-me entender. Ele disse, com a voz mais suave. Sofia, eu sou sua amiga. Mas você está brincando com fogo e alguém vai se queimar. Item lágrimas brotaram em meus lábios e eu caí no sofá. Item eu não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu, eu disse, minha voz embargada. Item Lily disse suavemente. E agora você tem que decidir o que vai fazer a respeito disso. Item quando contei a Ethan sobre o confronto com Lily, ele ficou furioso. Item quem ele pensa que é. Ele estava irritado e andava de um lado para o outro na sala de estar. Item ela é minha amiga. Eu disse, embora minha voz não tivesse convicção. Item você não entende. Ele respondeu abruptamente. Ninguém entende. Item Ethan, por favor, eu disse, ficando de pé para encará-lo. Isso não pode continuar para sempre. Item seu olhar se suavizou, mas a decepção ainda era evidente. Item você se arrepende? Item essa pergunta me pegou de surpresa. Item não, eu disse honestamente. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Item ele se aproximou com uma voz suave. Item podemos resolver isso juntos. Item por um momento eu quis acreditar nele. Mas o peso da realidade é grande demais para ser ignorado. Item tudo na casa se tornou insuportável. A tensão entre Ethan e eu atingiu o ponto máximo quando James começou a notar rachaduras em nossa fachada. Tudo começou com pequenos comentários, observações superficiais sobre a presença constante de Ethan ou minha atitude distraída. Não demorou muito para que suas suspeitas se transformassem em preocupação genuína. Ethan uma noite, quando nos sentamos para jantar, o tom de James mudou. Isen disse. Sua voz estava mais alta que o normal. Tenho passado muito tempo aqui ultimamente. Ethan me lançou um olhar hesitante antes de responder. Eu apenas ajudo nas tarefas de casa. Ajuda. James repetiu sarcasticamente. É interessante. Tentei sorrir, tentando aliviar a situação. Me ajudou muito com jardinagem. James olhou para mim por um longo momento antes de se virar novamente para Ethan. Talvez seja a hora de você começar a procurar um lugar só seu. O comentário pairou no ar como uma nuvem escura. Ethan cerrou os dentes, mas não disse nada. Ethan depois do jantar, Ethan e eu nos retiramos para o escritório e o peso da situação se tornou insuportável. Por fim, sua frustração atingiu o auge. Isso não é bom. Eu sei, ele disse em voz baixa, mas firme. Eu respondi com o coração apertado. Não posso continuar fingindo. Ele continuou com uma voz suplicante. Eu preciso de mais do que isso. Mais do que momentos roubados e mentiras. Isen, por favor. Eu disse, com lágrimas nos olhos. Ele se aproximou e apertou minha mão com força. Venha comigo, Sofia. Deixe tudo isso para trás. Suas palavras me atingiram duramente, mas não consegui responder. O peso das minhas responsabilidades, do meu casamento e da vida que construí era pesado demais para ignorar. Item antes que eu pudesse me decidir, Hannah retornou, e dessa vez ela não veio apenas com uma certa suspeita. Ele se virou para Ethan, e sua voz estava alta o suficiente para que toda a vizinhança ouvisse. Eu sei o que você fez. Ele disse, em tom sarcástico. Ethan cruzou os braços, sua expressão calma, mas determinada. O que você está falando? Não seja estúpido, ela gritou. Eu vi você com ela, Ethan. Eu tenho provas. Meu coração afundou quando olhei pela janela. Suas palavras eram como uma adaga apontada diretamente para nós. Se você tentar negar, vou garantir que todos saibam. Ele ameaçou com a voz trêmula de raiva. Ethan não respondeu, mas o estrago já estava feito. Uma vez lá dentro, encontrei-o andando de um lado para o outro na cozinha, com o rosto sombrio de frustração. Temos que fazer alguma coisa. O que você quer dizer? Ele perguntou com uma voz urgente. Perguntei com a voz trêmula. Hannah não vai parar. Ele disse com o maxilar cerrado. Se não agirmos, isso destruirá tudo. Mas como? Perguntei, sentindo-me impotente. Vou falar com o Chris. Não, Ethan. Ela disse com firmeza. Eu respondi, sentindo medo se espalhar por mim. A foto de Chris era perigosa. Eu também. Ele respondeu com um olhar frio enquanto se afastava.
Um sentimento de desespero no fundo do meu estômago. Ethan naquela noite, Ethan voltou com uma expressão pensativa. A tensão em seu corpo me disse tudo o que eu precisava saber. A conversa com Chris não saiu como planejado. O que aconteceu? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele afundou na cadeira, esfregando as têmporas em frustração. Ele sabe o quê? Eu ofeguei. Hannah contou tudo a ele. Ethan respondeu em voz muito baixa. Agora ele está ameaçando contar a James se não formos embora. Ethan sentiu um nó se formando na minha garganta. Indo embora? Juntos. Ele assentiu. É a única maneira de detê-lo. Ethan por horas fiquei andando de um lado para o outro, dividida entre meu dever para com James e meu desejo inegável de estar com Ethan. Ethan ficou sentado em silêncio, olhando para mim atentamente. Eu sabia que tinha que fazer uma escolha, mas não estava pronto. E James? Eu finalmente perguntei. E essa vida que eu construí? Ethan se levantou e caminhou em minha direção, com um olhar suave, mas determinado. Que vida, Sophia? Ele perguntou gentilmente. Uma vida onde você é invisível, onde sua felicidade não importa. Suas palavras me atingiram como um tapa. Não posso ir embora. Você consegue, ele disse com a voz trêmula. Ele disse suavemente, pegando meu rosto em suas mãos. Você só precisa me escolher. Ethan, antes que ele pudesse responder, a escolha foi tirada dele. Ethan, na manhã seguinte, James me atacou na cozinha. Seu rosto estava pálido e sua mão segurava o telefone. Sophia. Ele disse com a voz trêmula de raiva mal contida. Você tem algo para me dizer? EU congelai. O pânico cresceu em meu peito. O que você está falando? Ele jogou o telefone no balcão e vi a tela cheia de mensagens confusas entre Ethan e ele. Não minta para mim. James gritou. Eu vi a mensagem. Eu sei o que está acontecendo. Abri a boca, mas não consegui formar nenhuma palavra. Quanto tempo se passou? Ele perguntou com a voz embargada. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Olhai parabaixo, incapaz de encará-lo. James, você. Sophia. Ele gritou. Quanto tempo? Sua voz estava cheia de dor. Meses. Sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E a risada de James era amarga e cruel. Meses? Enquanto você estava trabalhando, construindo essa vida para nós, eu estava. Ele parou de falar, incapaz de terminar a frase. Ethan, naquele momento, Ethan entrou na sala. Seu rosto endureceu enquanto ele observava a cena. James. Ele disse calmamente. Não é só culpa dele. James se virou para ele, com raiva nos olhos. Não ouse defendê-la. Ele rosnou. Você deveria ser meu filho e me traiu. Eu não queria que isso acontecesse. Ethan disse com uma voz firme, apesar da tempestade que o cercava. Mas eu a amo. Amor. James bufou, com um olhar incrédulo no rosto. Você acha que isso é amor? Isso não passa de egoísmo. Ethan, a discussão se intensificou. As acusações voaram como facas afiadas. Finalmente James disse friamente. Vocês dois saiam da minha casa. E James, por favor. Eu implorei, mas ele se virou, com uma expressão dura. Ethan, não quero ouvir isso, ele disse. Eu fiz minha escolha. Ethan e eu fizemos as malas em silêncio, o peso de nossas ações pairando no ar. Enquanto carregava minha mala para o carro, olhei para trás, para nossa casa, e senti um pouco de remorso. Ethan, tem certeza? Perguntei a Ethan quando entramos no carro. Ethan, ele não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente. Ethan, você está? Perguntei hesitante. A enormidade da situação me surpreendeu. Ethan, eu não sabia que ele me respondeu assim que entramos na rodovia. Meu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Hannah. Espero que tenha valido a pena. Em anexo está um link para uma publicação nas redes sociais. Quando abri, meu sangue gelou. A postagem continha uma captura de tela de uma mensagem de texto entre Ethan e eu, junto com uma legenda mordaz. Alguns segredos simplesmente não podem ser mantidos escondidos para sempre. Ele contou a todos. Sussurrei com a voz trêmula. Ethan olhou para mim e sua expressão ficou sombria.
Deixe-os falar. Ele disse. Não importa mais. Item as notificações começaram a chegar em grande quantidade e rapidez. Percebi o quanto isso me afetou. As consequências são rápidas e brutais. Amigos e familiares me deram as costas. O julgamento deles é severo e implacável. James pediu o divórcio quase imediatamente, cortando definitivamente os laços comigo e me deixando sozinha para juntar os cacos da minha vida destruída. Ethan tentou ser minha rocha, mas nem ele conseguiu me proteger da tempestade que se seguiu. O estresse da nossa decisão tornou-se cada vez mais evidente. Começaram a aparecer rachaduras em nosso relacionamento. Uma noite, enquanto estávamos sentados em nossa pequena casa, Apartamento para alugar. Ethan se virou para mim com uma expressão séria. Não era isso que eu queria. Ele disse suavemente. Olhei para ele, com lágrimas nos olhos. Eu também não queria isso. Eu respondi suavemente. Ficamos em silêncio por um longo momento, sentindo o peso das nossas escolhas pesando sobre nós. Finalmente Ethan se levantou e foi em direção à porta. Ele fez uma pausa antes de olhar para mim uma última vez. Eu sempre cuidarei de você, ele disse, mas não podemos continuar assim. E com isso ele foi embora. Item nos meses que se seguiram, tentei reconstruir minha vida. Não é fácil. Os sussurros e julgamentos das pessoas ao meu redor eram um lembrete constante dos meus erros. Mas em momentos de calma encontro uma sensação de clareza. Pela primeira vez em anos, comecei a pensar sobre o que eu realmente queria. Não para James. Não para Ethan. Mas para você mesmo. Olhando para trás, percebo que, embora não possa mudar o passado, posso aprender com ele. E talvez, com o tempo, eu encontre uma maneira de seguir em frente. As semanas depois que Ethan foi embora foram as mais difíceis da minha vida. O apartamento parece tão vazio sem ele. O peso de tudo que eu havia perdido pesava sobre mim inexoravelmente. A ausência de James, embora esperada, deixou um vazio doloroso. Amigos em quem eu achava que podia confiar se foram. Seus julgamentos são pesados demais para serem escondidos atrás de conversas educadas. Mas sei que não posso me afundar na miséria. Os primeiros passos da reconstrução são dolorosos, mas necessários. Consegui um emprego em uma loja local de materiais de arte e passava meus dias entre pigmentos brilhantes e telas em branco, símbolos de potencial inexplorado. Mesmo que eu raramente toque neles. Lily se aproximou primeiro. Não estou aqui para julgar. Ele disse enquanto tomava café uma manhã. Sua voz estava mais suave do que em nossa última conversa, mas ainda havia um toque de cautela em seus olhos. Eu aprecio isso. Eu disse, segurando a xícara quente. Eu só quero saber. Ele continuou. Você está bem? Hesitai, sem saber como responder. Não sei. Admito que minha voz era apenas um sussurro. Mas estou tentando. Ela assentiu pensativamente. É tudo que você pode fazer. Meses depois, quando a ferida estava começando a formar uma crosta, uma batida na porta quebrou o fragmento frágil que eu tinha. Finalmente encontrei paz. Quando abri a porta, fiquei espantado. Este é o James. James parece mais velho do que eu me lembrava. Seu rosto estava enrugado de cansaço. Sua presença tinha o mesmo peso de sempre e enchia o pequeno apartamento com uma tensão inexprimível. Podemos falar? Ele perguntou, com a voz surpreendentemente calma. Dei um passo para o lado, gesticulando para que ele entrasse. Ele não se sentou, mas permaneceu de pé perto da janela, olhando para a rua lá embaixo. Acho que vou odiar você. Ele começou com uma voz doce. Pelo que você fez. Pelo que você destruiu. Sentei-me na beirada do sofá, com as mãos torcidas no colo. James, Deixe-me terminar. Ele me interrompeu, virando-se para mim. Eu pensei que odiaria você. Mas tudo o que sinto é tristeza. Por nós. Pelo que poderíamos ter sido. Suas palavras foram mais fortes que qualquer acusação. Quer dizer, eu não queria machucá-lo. Mas nenhuma palavra saiu. Eu sei. Ele falou suavemente, com os olhos pesados. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Conversamos por horas, relembrando momentos do nosso casamento. Momentos que pareciam insignificantes na época, mas agora parecem enormes. Quando ele foi embora, a raiva entre nós já havia diminuído. Em vez disso, houve silêncio.
Item a saída de Ethan deixou outro vazio. Um vazio cheio de perguntas que não consigo responder. Para onde ele foi? Você se arrepende do que fizemos? Ele pensa em mim do mesmo jeito que eu penso nele? Uma noite, quando eu estava fechando a loja, encontrei uma carta escondida embaixo do limpador de para-brisa. Meu coração disparou quando reconheci a caligrafia. E Sofia. Pensei que ir embora tornaria as coisas mais fáceis. Mas não foi isso. Ainda penso em você, em nós. Imagino se você seguiu em frente. Se encontrou a felicidade que eu não pude lhe dar. Espero que você... Cuide es e. Ethan, você é um cara legal. A carta não estava assinada, mas não era necessário. Reli cada palavra várias vezes, despertando uma mistura de emoções, tristeza, alívio e uma pitada de esperança egoísta de que eu não tivesse sido esquecido. Inspirado pela carta, comecei a desenhar novamente. No começo era só uma forma de preencher o silêncio, uma distração do barulho na minha cabeça. Mas, à medida que as pinturas se enchiam de cor, senti uma parte de mim retornando, uma parte que havia sido perdida muito antes de Ethan entrar na minha vida. Um dia Lily parou ali e sua curiosidade aumentou quando de repente ela ouviu um barulho. Ethan, a criatividade é incrível. Ele disse, com os olhos arregalados enquanto olhava para as pinturas penduradas na parede. Obrigado. Eu disse, com um sorriso tímido nos lábios. Você deveria me mostrar essas fotos. Ele disse insistentemente, não sei. Eu comecei. Mas ele me interrompeu. Não duvide de si mesma, Sofia. Você tem algo que vale a pena compartilhar. Um ano depois da morte de Ethan, o destino trouxe de volta a minha vida. Eu tinha uma galeria e abri a porta da minha galeria quando vi do outro lado da sala. Ele parecia diferente, um pouco envelhecido, mas sua presença ainda era magnética. Olá, Sofia. Ele disse com uma voz doce enquanto se aproximava. Ethan. Eu respondi com o coração batendo forte. Por um momento, ficamos ali parados, com o barulho da sala desaparecendo no fundo. Você conseguiu. Eu tenho que fazer isso, ele disse finalmente, apontando para as pinturas na parede. Eu disse, com uma voz calma, para o meu próprio bem. Ele assentiu, e um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios. Estou orgulhoso de você. Naquela noite conversamos por horas, contando tudo um ao outro e nada. À medida que o túnel se esvaziava, o ar entre nós se enchia de um entendimento silencioso. Ethan não ficou na cidade. E dessa vez sua partida não me deixou com a mesma dor de antes. Em vez disso, parece o encerramento de um capítulo, um que sempre guardarei com carinho, apesar da dor que isso traz. Enquanto estava sentado em meu escritório, cercado pelas cores e texturas da minha nova vida, percebi que, embora o passado sempre faça parte de mim, não precisa fazer isso. Pela primeira vez em anos me sinto em paz. Então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir juntos. Por favor, deixe seus comentários e impressões na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seus comentários positivos e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder as outras histórias emocionantes que publicaremos. Obrigado novamente e nos vemos no próximo vídeo.